Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as colegas e os colegas. Sr. Ministro, nós temos dois sentimentos muito claros nesta audição. O primeiro, de profunda preocupação, e o segundo, de imensa expectativa com a sua intervenção. Preocupação porque, de facto, os números que são conhecidos são preocupantes. O ritmo de crescimento das exportações tem diminuído consideravelmente. Este é um facto. Expectativa quanto às soluções. O que nós esperamos desta audição, e o Sr. Ministro terá ainda mais oportunidades para falar, é que verificamos que o Sr. Ministro trouxe aqui análises durante 8 minutos e 20 segundos e depois em 2 minutos soluções de 6 pontos. Ou seja, nós consideramos que aquilo que nós precisamos nesta Comissão de Economia e perante as preocupações enormes que o Partido Social Democrata tem nesta questão das exportações e do investimento estrangeiro em Portugal, o que nós queremos menos é de análises e mais soluções. Nós não podemos esquecer, Sr. Ministro, e que concordará comigo, o Partido Social Democrata é o partido das exportações. Desde 2011, nós sabemos que a recuperação que nós fomos responsáveis, juntamente com o Partido Popular, a recuperação económica do país, nós apostámos fortemente nas exportações. 2011 a 2015, o sucesso do aumento da recuperação económica do país deveu-se muito a esta grande, enorme aposta do Partido Social Democrata e do PP na área das exportações. É por isso que, quando nós reparamos que, neste momento, o país está a atravessar esta fase que não é positiva no que se fala em investimento e no que se fala em exportações, não há dúvida que nós ficamos profundamente preocupados, porque, de facto, é uma matéria que nós damos muita atenção. As nossas perguntas são muito simples. O que é que o Governo está já a fazer e vai fazer nos próximos tempos para mitigar esta situação internacional? Não vale a pena nós termos as análises, porque ainda mais estas análises já são mais do que conhecidas, ou seja, este desaceleramento do crescimento económico mundial das principais economias já era esperado. Aliás, qualquer pessoa que percebe de economia sabe que isto há ciclos, portanto há uns ciclos melhores, outros ciclos piores. Aquilo que nós esperamos nos governos é que, perante as perspectivas que são mais do que conhecidas por instituições internacionais mais do que credíveis, é preparar para quando a altura chega. E é exatamente isso que eu pergunto, quais são as medidas exatas. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui 6 pontos. Do Brexit, disse aquilo que nós já conhecíamos, aliás, até disse um bocadinho menos, porque uma vez trouxe-nos a novidade dos 60 milhões para as empresas. Na diversificação para Angola, claro, é evidente e é positiva, por isso que o Sr. Presidente da República também, o Partido Social Democrata acompanhou a comitiva e com imenso entusiasmo para Angola. Diga-se de passagem que Angola as coisas até estão a correr mal, ultimamente, a nível de exportações. Depois falam dos investimentos com política de cooperação e de investimento. Aquilo que nós esperávamos, por exemplo, neste caso, que eu não sabia que o Sr. Ministro ia falar disto, é que o Sr. Ministro adiantasse que nós, por exemplo, vamos ter uma posição muito mais presente em termos de acionista na Banca de Desenvolvimento. Como sabe, isso trazia-nos logo ótimas condições para também termos mais investimento cá e de cá lá. E o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos da Internacionalização sabe do que eu estou a falar. Seja a nossa presença no BID, seja a nossa presença na CAF, seja a nossa presença no BAD, que poderia e deve ser, e o Partido Social Democrata tem muitas vezes falado disso, devemos reforçar a nossa posição acionista para, desse modo, ter mais, e o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Mas isto para lhe dizer, Sr. Ministro, e continuando. Isto, para resumir esta primeira parte, nós não queremos análise, queremos as soluções. Ainda por cima, tiveram mais do que tempo para fazer não só as boas análises, como já nos trazerem boas soluções. Mas fica para a próxima intervenção do Sr. Ministro. Agora, as exportações, Sr. Ministro, e tem esses números como nós também, as exportações crescem muito menos do que as importações. A balança comercial é cada vez mais negativa. Vejamos, as importações foram de 75 mil milhões de euros, as exportações de 58 mil milhões, ou seja, isto fazendo as contas, já estamos a falar de 17 mil milhões de euros de déficit. Esta travagem, que é uma travagem, não se deve só também a questões externas, e é bom que nós tenhamos essa noção. É evidente, pode-se dizer que não facilita, mas não se deve só a isso. Sr. Ministro, nos últimos 3 anos e meio, o seu Governo, houve reformas que devia ter feito, que facilitavam o aumento das exportações, que não fez. Olha, dou-lhe um exemplo, é que isto tudo está dentro do mesmo bolo da macroeconomia. Uma dívida do tamanho como nós temos não ajuda. Não ajuda nem ao Estado, nem ajuda às empresas, como é evidente. As fragilidades estruturais do país mantêm-se.
O crescimento tem sido baixo, dos piores da União Europeia, não faço ideia se é mais ou menos o que a média. O que eu sei é que existem países com características semelhantes à nossa que crescem muito mais do que nós. A culpa é nossa. Não é nem da China, nem de Angola, nem do Brasil. É nossa. Depois, dependemos cada vez mais do endividamento externo. Podemos dizer que os juros estão bem até o dia. Mas dependemos muito disso. Mesmo com 43% do PIB, e o Sr. Ministro trouxe outra vez os números, e acho bem que nós andamos sempre a falar deles, também é bom que a gente acrescente outra coisa. Por exemplo, a Hungria, a República Checa, já para não falar da Bélgica, tem a mesma dimensão do que nós. É até bom que a gente nem sequer fale quais são os números deles. Mas é bom que tenhamos essa noção, que às vezes fazemos festa com pouco. Outra questão, Sr. Ministro. A OCDE fez recomendações precisamente sobre esta questão das exportações. O que é que o Governo vai fazer com as recomendações que a OCDE fez? Eles foram claríssimos. Eu não vou enumerar porque também já não tenho muito tempo. Mas eles foram muito claros, e nós pertencemos à OCDE, o que é que deve ser feito. Seja a concorrência dos portos, seja o sistema fiscal, a desburocratização, promover as empresas de exportação, que o Sr. Ministro também falou aí. Ou seja, aquilo que nós esperamos, Sr. Ministro, para finalizar, aquilo que nós queremos, o Partido Social Democrata, não é apenas análises, mas é soluções. E soluções muito práticas e que sejam, de facto, conhecidas aqui com cronogramas, com expectativas, o que é que vai acontecer. Porque o Governo teve tempo para conhecer as análises e teve mais do que tempo para apresentar as soluções. E queremos lhe dizer que nós estamos perante um recuo do crescimento das exportações. E nós já lamentamos isso. E não achamos que isso tem que ser assim porque há uma certa desaceleração internacional. Não concordamos com isso. Mas há uma coisa que eu também já faço o aviso em nome do Partido Social Democrata. Recuo, podemos compreender, mas pouco. Recessão, é que não aceitamos. Não lhe estou a dizer que o Sr. Ministro, não sei o sorriso o que quer dizer, mas terá a oportunidade de descrever a expressão facial, mas eu diria que recuo já lamentamos. Agora, recessão, não aceitamos. Aquilo que nós queremos é que o Governo, de facto, aposte em políticas que vão contrariar as previsões da desaceleração. Para terminar, Sr. Presidente, Portugal, e o Sr. Ministro trouxe esses números, mas como se fosse normal, que é, nós estamos, 3/4 continua a ser para a Europa. O Sr. Ministro, o seu Governo, quando chegou, prometeu que iria contrariar isso. A verdade é essa. É que nós somos todos do tempo da diversificação de mercados. E chegar aqui ao Parlamento a fazer uma festa porque 3/4 é da Europa, contraria aquilo que tinha sido prometido, que era diversificar os mercados. E a verdade é que, se nós formos a ver os números, na diversificação dos mercados, que nós devíamos diversificar para compensar a Europa, está a diminuir. Brasil está a diminuir. China está a diminuir. Angola está a diminuir. Se isto não é um mau resultado, o que será um mau resultado? Terminando com o investimento. O investimento também é uma desilusão. É uma desilusão, porque tinha aumentado 9% em 2017 e caiu para 5,6%. Também é uma desilusão. Portanto, quanto à questão do Brexit, que fique claro que nós não vamos falar do Brexit pela simples razão que o Sr. Ministro não só já falou, como vai voltar aqui ao Parlamento, mas para as pessoas que nos cheguem em casa perceberem porque é que não vamos aqui abordar a questão do Brexit. Resumindo, Sr. Ministro, o Partido Social Democrata está preocupado com os dados, sejam eles os internacionais, sejam eles os nacionais. Aquilo que nós dizemos ao Governo é que tem que haver soluções. Nós, pela sua intervenção inicial, com toda a consideração que tem por si, achei decepcionante, porque não nos trouxe nada que seja coisas com cronogramas claros e com expectativas de resultados. E é isso que nós esperamos que o Sr. Ministro e o seu Governo tiveram tempo para analisar e para apresentar soluções que já deviam estar em ordem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.